Porque a gente está ficando tão bom nessa técnica de teologia sistemática e não sistêmica, que daqui a pouco Deus vai ter que fazer estudo bíblico conosco, porque parece que não foi ele que não entendeu o que ele mesmo falou. Porque foi isso que aqueles caras fizeram. Eu falei, então, eu vou explicar para você, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, amados, porque a gente não tem o ingrediente da relação, a gente não seria capaz de reconhecer Jesus em pessoa se ele aparecesse para nós. Simplesmente porque ele apareceria numa forma que não corresponde à nossa expectativa. Você consegue entender a gravidade disso? Aí Jesus falou assim, por que vocês são tão lentos em entender? Aí Jesus começou de novo a fazer um estudo bíblico com eles. Uma pregação avivada. E eles dão testemunho disso. Fala, gente, não era que enquanto ele falava o nosso coração pegava fogo. Então o pregador era bom, a mensagem era quente e o culto era avivado. Mas nem isso foi suficiente para abrir os olhos deles. Quando foi que os olhos deles finalmente se abriram? Quando eles viram Jesus partir o pão. Quando Jesus os trouxe de volta ao ambiente do quê? Da comunhão. É onde ele revela a sua glória. Jesus não revela a glória na mera pregação da mensagem. Jesus revela a glória quando ele oferece a sua vida espontaneamente em favor de seu irmão. Ele não está defendendo uma tese, ele não está defendendo uma doutrina, ele está na defesa da relação. Por isso que ele diz assim, pela palavra vocês serão perseguidos como ele próprio foi pelos próprios discípulos. Jesus, no caminho de Emaús, estava sendo perseguido pelos próprios discípulos por causa da palavra que ele pregou. Até que ele se assentou para ser um com eles, e os olhos deles foram abertos. Amém, amados? Eu estava compartilhando ontem com o André e quero deixar esse testemunho aqui para a gente ir entendendo o que nós vamos compartilhar aqui hoje. A essência da nossa mensagem é a cruz. Amém? Mas não é a pregação da cruz, é a vivência da cruz. E não é a cruz de Jesus, é a cruz de Cristo. O próprio Jesus foi salvo na cruz de Cristo. Porque se Jesus não toma a cruz de Cristo, ele mesmo estava perdido, porque ele era o anticristo. Então, tudo que o diabo fez foi convencer ele a não pegar a cruz de Cristo para salvar Jesus, e salvando Jesus, ele teria se perdido. Amém? Então, o que nos salva não é a cruz de Jesus, é a cruz de Cristo. Então, eu não tenho que ir para o pé da cruz de Jesus, pedir que ele me salve. Eu tenho que subir na cruz de Cristo como ele mesmo subiu. Então, o caminho da salvação não é evocar a cruz de Jesus. O caminho da salvação é seguir para a cruz de Cristo como ele seguiu. Amém? Porque ele se revela o Cristo. Então, ele é Jesus, o Cristo. Então, ele é o Jesus que veio para ser o Cristo. Se ele não sobe na cruz de Cristo, ele não era o Cristo, então ele mesmo estava perdido. Glória a Deus, amados. Então, para a gente entender o significado da cruz como uma vivência e não como um amuleto religioso de salvação, amém? Jesus, para que a gente entenda o significado da cruz, ele marcou uma ceia. Então, falou assim, daqui a pouco eu vou ser crucificado, tenho desejado ardentemente. Então, agora é o seguinte, o que vai trazer memória de mim e, consequentemente, significado da cruz, é vocês virem eu partir o pão. Então, esse é o memorial. Então, para que entendêssemos a cruz, ele partiu o pão. Então, agora que vocês entenderam a pedagogia da cruz e não a metodologia da cruz, agora que a cruz é uma cultura e não
um mito, um rito, um amuleto. Amém, amado? Então, nós temos a cultura da cruz, que é significada onde? Na mesa. Naquilo que é a coisa mais essencial da nossa sobrevivência, que é cada um pegar o seu próprio pão e comer para sobreviver. Então, eu pego aquilo que é essencial para a minha sobrevivência e assumo o risco da minha própria subsistência servindo o outro primeiro. Esse é o significado e a pedagogia da cruz, é a glória. Aí o povo vai crer. Amém? Beleza. Aí Jesus agora está encontrando 2 discípulos desapontados com a cruz, não entenderam a cruz. Aí o que Jesus fez? Marcou outra crucificação? Falou, gente, vocês não entenderam nada da cruz, volta amanhã, eu vou ser crucificado de novo. E vou ser crucificado até vocês entenderem. Não, o que Jesus fez? Voltou para a mesa. Então não adianta insistir na mensagem da cruz se ela não está significada na comunhão da mesa. O que vai fazer seu filho entender a cruz não é você esfregar a cruz na cara dele. Amém, amados? É você significá-la na mesa. Aí a gente vai entender a cruz. Glória a Deus. Então, a mensagem da cruz está significada na comunhão. Sem a comunhão, ninguém vai crer. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8. E como a gente está tendo uma conversa aqui com pastores, é o seguinte. Romanos 8 é um texto fundamental na transformação do nosso entendimento. Então, pastores, famílias pastorais, só existe 2 maneiras de pensar, que pode se expressar de várias formas, mas só tem 2 tipos de pensamento que orientam a mente e o coração do homem. Ou o homem pensa como servo, ou ele pensa como filho. Agora, isso pode se revelar de várias formas. Você pode ter formas primárias ou sofisticadas de traduzir o tipo de pensamento que te orienta. Mas ou você está sendo orientado por uma mente de servo, ou você está sendo orientado por uma mente de filho. Enquanto servo, eu sou imaturo. Enquanto imaturo, eu não penso diferente de um servo. Então, o que define a nossa imaturidade? Pensar como um servo. Então, pensar como servo não está errado, se eu for uma criança. Mas não é próprio de uma pessoa madura continuar pensando como um servo. Então não é um certo ou errado, é um bom ou mal. Então pensar como um servo não está errado, dependendo do momento da minha vida. Então um recém-nascido, uma criança, 2, 3, 4 anos, é normal ele pensar como um servo. E o nosso grande desafio é trazer para essa mentalidade o espírito de adoção, para ele não continuar pensando como um servo. O que é pensar como servo? É você pensar a vida na forma da subsistência e da sobrevivência. Então, o servo pensa em salvar a vida. O filho pensa em significá-la. Então, o servo pensa o direito, o mérito e o reconhecimento. O filho pensa o propósito, a responsabilidade e o conhecimento. Então, o filho trabalha pelo conhecimento, assumindo a responsabilidade, cumprindo um propósito. O servo não quer o conhecimento, porque ele quer simplesmente o reconhecimento que vai dar para ele o direito adquirido no serviço. Amém? Todo mundo passa a fase de servo, mas ela é curta. E a Bíblia diz que quando eu vou amadurecendo, eu tenho que deixar
as coisas próprias de criança. Então, essas coisas não podem coabitar, porque é isso que um homem com a mente dividida não prospera. Ou você pensa como filho, ou toda vez que você pensar como servo, isso vai comprometer a sua vocação de filho. Então eu tenho que lembrar que o nosso corruptor, que trabalha a tentação da nossa alma, era o melhor servo que havia no céu. Então, se tem alguém que sabe tudo de serviço, é o diabo. O diabo era o ISO 9000 do céu. Ele era o padrão de qualidade do serviço, ele era o sinete da perfeição. Então, tudo que era feito no céu passava na escrivaninha do Lúcifer para ele dar o aceite. É ele que dizia se aquilo estava dentro do padrão celestial. Então, pelo serviço, ele era a coisa mais perto de Deus. Contudo, não era próximo, porque ele conhecia e queria agradar a divindade como servo. E aí, como é que ele virou diabo? O dia que ele precificou o serviço. Então o diabo, o Lúcifer não virou diabo porque fez uma coisa errada. O Lúcifer virou diabo porque ele colocou preço na coisa certa que ele fazia. Então, o Lúcifer virou diabo porque entrou comércio no coração dele. E ele achou que deveria ser reconhecido pelo serviço que ele prestava. Então, ele introduziu uma relação salarial. Ele dessignificou o trabalho e transformou o trabalho em prestação de serviço remunerada. Ele é o criador do emprego. E é o imperador de todos os empregados. Porque Deus é trabalhador. Então, se Deus nos fez à semelhança dele, então Deus nos fez para ser trabalhadores. Então, o trabalho revela, manifesta e encarna a natureza de Deus. Então, o trabalho não é para o salário. O trabalho é para encarnar as virtudes de Deus reveladas a nós. Então, o trabalho não pretende o salário. O trabalho busca o fruto. Por isso, você vai ter fruto do seu trabalho, mas não tem promessa de salário. O salário é o fomento da ansiedade, porque o salário é a forma do empregado se apropriar do seu senhor. O salário é a forma que o servo tem de se assenhorar do seu senhor, porque ele torna o senhor um devedor do seu salário. Então, quando o diabo reivindicou o salário, ele estava usurpando o senhorio de Deus sobre a vida dele, tornando Deus devedor daquilo que ele não é devedor. Porque Deus não é devedor de coisa alguma, do nosso louvor, do nosso dízimo, nem das nossas orações. Amém? Então, o grande desafio é ensinar nossos filhos a não pensar como o quê? Como servo. Se qualificando para receber um bom salário. Então, se você está ensinando seu filho a se qualificar para receber um bom salário, você está formando um escravo de excelência. Você está formando um filho de Babilônia. E a primeira coisa que Babilônia vai fazer com ele é castrar ele. Porque Daniel e os amigos dele foram entregues aos príncipes dos eunucos. Então, nós estamos formando uma geração estéril, que não quer gerar filhos porque tem medo do salário. Amém, irmãos? Amém. Porque trabalha pela recompensa e não pela adoção. Então, esse texto vai falar exatamente isso. Nós não recebemos mais espírito de escravidão para vivermos novamente o quê?
atemorizados. Então, da onde vem o medo? O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é medo. A gente só odeia as pessoas de quem a gente tem medo. Se você não tivesse medo, você não odiava. Você não teria raiz de amargura contra alguém se não tivesse medo do que aquilo que ela vai fazer pode prejudicar você de forma irreversível. Amém? Não tivesse medo, não tivesse amargura, não tinha ansiedade, não tinha... Então, o contrário de amor é medo, porque o medo é falta de conhecimento do amor e o medo vem de pensar como escravo. Então, nós estamos criando uma juventude o quê? Amedrontada, ansiosa. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. Porque nós estamos ensinando nossos filhos a ir para a escola para se qualificar, para receber bom salário, porque é isso que vai garantir o futuro deles. E eles são promíscuos, porque basta a oferta de um pouco mais de salário que ele muda de trabalho sem medo de ser feliz. Assim como ele muda de igreja se ele não estiver sendo recompensado à altura dos esforços dele na congregação que ele frequenta. Então, ele não tem a responsabilidade de uma congregação que funciona mal. Ele tem o direito de uma congregação que funciona bem. Amém, amados? Então, nós recebemos espírito de adoção. E aí vamos lá, então, ver o que isso quer dizer. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, não tem duas mentalidades. Existem formas variadas de pensar uma dessas duas maneiras. Amém? Abraão pariu 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E o perseguidor da livre é o que ele pariu com a escrava. Então, muitos pastores e líderes estão parindo seus próprios perseguidores na medida que estão gerando empregados e não filhos. Então, você não está sendo perseguido por um estranho, você está sendo perseguido por aquilo que você pariu, achando que era o seu serviço que ia cumprir o propósito. Por isso que é difícil enfrentar esse perseguidor, porque ele é seu parente. Ele se parece com você. Ele tem a sua cara. E o filho por adoção não se parece com você e às vezes você o desprezou porque você não via nele beleza que te agradasse. Nós olhamos para o filho da adoção e não vimos nele beleza que nos agradasse, porque ele não se parecia com a nossa carne, ele não se parecia com a gente. Mas um filho da carne se parece conosco e por isso você se dobra de benesses, porque você acha que ele vai te beneficiar só porque parece com você, mas Deus mandou você sair do meio dos seus parentes para encontrar a família, porque a família vai salvar seus parentes, mas os parentes vão condenar a sua família. Porque os parentes não vão deixar você ter família. Amém, irmãos? Então vamos continuar. A mentalidade da carne é carne, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Nós estamos ouvindo isso aqui? Que aquilo que a gente está produzindo a partir das nossas competências é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, Paulo faz essa ressalva. Vocês estão debaixo do domínio, se de fato o que vocês estão ouvindo é o Espírito, e não a carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, tem muita gente que é devoto de Jesus. Nós estamos confundindo devotos de Jesus com participantes de Cristo. Então, a devoção a Jesus não me torna membro do corpo de Cristo. O que me torna membro do corpo de Cristo é o Espírito de Cristo, que testifica com o meu Espírito que nós somos filhos. Então, nós podemos ter uma reunião de devotos de Jesus em busca de salvação,
que não conhecem a Cristo. Bom, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito? É porque eu tenho compromisso com a justiça e não com o juízo. Então, uma coisa que define se eu estou sendo guiado pelo Espírito ou não, é porque eu não estou fazendo juízo de mérito. Eu estou fazendo sacrifício de justiça. Então, eu me sacrifico em favor da justiça, em vez de me esforçar para receber o mérito pretendido pelo juízo. Então, nós não podemos ficar fazendo juízo de quem merece ou não, mas temos que fazer justiça a todos, especialmente até aqueles que não merecem. Então, o papel da igreja é sacrifício em favor da justiça e não esforço em favor do juízo de mérito. Amém? Amém, irmãos? Então, beleza. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio onde é que eu parei aqui? Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente viverem atemorizados, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, ou seja, como a gente compartilhou ontem, já fomos abençoados, não seremos. Então, nós somos responsáveis por uma herança já recebida. E não trabalhamos para ter direito a uma herança a receber. Amém? Nós não estamos trabalhando para o salário, mas para ser ministros da herança que já recebemos. Se de fato participamos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Lembra que a gente falou ontem sobre uma palavra profética? E aí a gente tem a tendência de, ao ler aqui, a glória que através de nós está por ser revelada, a gente arremete isso para quando? Para o futuro. E não para agora. Então, a glória que por nós há de ser revelada não é no futuro, não é a glória do céu, é a glória de Deus na terra. Porque Jesus diz, eu dei para eles a minha glória, para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Então, como nós estamos adiando essa expectativa de glória, nós não estamos revelando a glória, e por isso o mundo ouve a mensagem, mas não crê. Porque está faltando glória, não está faltando poder na nossa pregação. Está faltando glória na nossa relação. Então, a má qualidade da nossa relação está comprometendo a eficácia da nossa pregação. Amém, irmãos? Então, a natureza, agora presta atenção, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem, pois ela foi submetida à inutilidade pela sua própria escolha, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade através dos filhos de Deus. Então, é aqui que a gente quer focar no encontro de pastores. Quando Jesus olhou para a multidão, lembra lá em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus, andando pela cidade, teve compaixão. Jesus foi movido de profunda compaixão quando ele olhou para a cidade. Porque Jesus não viu falta de ovelhas. Amém, amados? O foco da igreja não é a quantidade de ovelhas. O nosso déficit não está na quantidade de ovelhas. Nós temos que desencanar desse negócio de ficar tentando juntar o maior número de ovelhas que a gente pode. As ovelhas
estão fora do culto. E estão sofrendo porque quem está na igreja continua se comportando como ovelha. Porque a igreja não é a reunião das ovelhas. A igreja é o encontro dos pastores. E você está sofrendo o seu ministério porque você continua tratando pastores como se ainda fossem ovelhas. E aí você tem que ficar virando as tripas do avesso aí para trabalhar por demanda. Suprindo gente que continua se comportando como criança, trazendo demanda de ovelha, sendo que ele tinha que assumir a responsabilidade de pastor. Amém, amado? Então, a igreja não é para cuidar das ovelhas que ela está reunindo. A igreja é para transformar essas ovelhas em pastores para cuidar das ovelhas que não vêm na reunião. Glória a Deus, amado. Porque o mundo está sofrendo a falta de trabalhadores e não a falta de ovelha. Nós temos ovelha demais para trabalhadores de menos. Então, Jesus não ensinou você, a pastor, a pedir mais ovelha. Ele falou, mandou você orar. Então, vou falar uma coisa para vocês. Orem por mais ovelhas. Orem por mais ovelhas. E amanhã faz uma campanha por mais ovelhas. E depois de amanhã faz uma conferência para mais ovelhas. Depois faz uma campanha evangelística para mais ovelhas. Ele mandou você orar por mais ovelhas? Abre lá, vamos abrir lá em Mateus 9. Abre lá em Mateus 9. O que diz? Ele mandou pedir mais ovelhas? Não, ele diz assim: então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande e as ovelhas são poucas. Peçam, pois, ao Senhor que Ele mande mais ovelhas para o seu ministério. Alguma vez Jesus te orientou a pedir mais ovelha? Então, quem está te orientando a pedir mais ovelha? O capeta. Para criar uma relação de dependência na prestação do serviço. E ele não pediu para você pedir mais ovelha para depois ter que arrumar mais empregado. Ele falou para você pedir mais trabalhadores e não empregados para cuidar do tanto de ovelha que você pediu. Porque o empregado que você contratou para pedir esse tanto de ovelha que você está reunindo, ele é mercenário. Ele não é pastor. Ele é um empregado que está te ajudando a cuidar das ovelhas, mas na primeira oportunidade, na primeira oferta de condições melhores de emprego, ele te larga falando sozinho. Amém, irmãos? Meu Deus do céu, ué. Então nós não estamos tendo falta de ovelha, nem falta de empregado. Nós estamos tendo falta de quê? Trabalhadores. Gente que assume a responsabilidade de cuidar. Então a igreja é lugar de gerar responsabilidade e não de formar competência empregatícia para cuidar desse tanto de ovelha que a gente está juntando sem precisar. Aleluia. Depois haja salário. E haja propina para manter os melhores empregados. Aí tem razão, o pastor está entrando em burnout, as mulheres deprimidas, os filhos não vêem sentido na igreja. Porque isso há muito tempo deixou de ser um negócio do nosso pai e passou a ser a nossa empresa. Nós não estamos aqui para cuidar da nossa empresa, nós estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso pai. E nos negócios do nosso pai só tem trabalhador, não tem empregado. Amém? Glória a Deus. E aí, o filho não assume o serviço porque ele se tornou competente. O filho assume a responsabilidade porque ele ficou maduro.
Então, nós tínhamos que formar líderes que assumem a responsabilidade e não o direito de prestar o serviço só porque agora ele tem a competência. Então, nós temos que parar de qualificar líder pela competência e começar a conhecer líderes pela responsabilidade. E o cara só vai entender que ele tem a responsabilidade quando ele ainda não tem a competência e, mesmo assim, assume a responsabilidade. Aleluia! Glória a Deus, amados. Então, voltando para Romanos, é isso que ele está dizendo. Então, em nome de Cristo Jesus, pastores, não lamente o lugar difícil que você está trabalhando. Não lamente suas dificuldades de ministério. Não lamente a falta de recursos, não lamente dificuldade, nada. Porque é o seguinte, enquanto você está lamentando a cidade difícil, a condição difícil do seu ministério, aquela cidade está gemendo a igreja ruim que ela tem. Então, antes de ouvir sua reclamação, Deus vai ouvir o gemido da cidade. Porque a igreja brasileira não sofre um país ruim. Esse país está sofrendo uma igreja imatura. Então, nós não temos que pedir um país melhor para a igreja. Nós temos que assumir a responsabilidade de oferecer uma igreja melhor para esse país. Porque o padrão está baixo. Então, não são os filhos de Deus que estão esperando uma igreja que funcione. E um país que nos aprove. É a criação à nossa volta que está gemendo à espera de que a gente finalmente amadureça e assuma a responsabilidade. Então o mundo só está sofrendo porque a igreja é imatura. E por que a igreja é imatura? Porque ela continua pensando na relação do serviço e não da responsabilidade. A hora que a gente parar de pensar na competência, no salário, no reconhecimento, no direito, no mérito, no juízo, e começarmos a ter a responsabilidade da justiça, então pronto, você vai ver que a coisa vai transformar e a sua igreja, do dia para a noite, vai ser o tamanho que você nunca imaginou que ela já tinha. O que quer te falar um negócio? A sua congregação já é maior do que você está pensando, só que ela está mal assistida. Porque a hora que o seu entendimento abrir, você vai perceber que a sua congregação verdadeira nem vem no seu culto. E ela é muito maior do que você imagina. Mas enquanto você está pensando em viabilizar um bom culto para tornar o seu ministério bem-sucedido, a sua verdadeira congregação está mal pastoreada. Porque você está cuidando dos pastores dela como se eles fossem o quê? Ovelhas. Amém, irmãos? Então, se quiser, eu faço uma conta básica aqui para triplicar a sua congregação em 10 minutos. Podemos fazer essa conta? Quantos anos você tem? Como é que se chama? Daniel. Você tem 15 anos? Você estuda? Quantos alunos tem na sua escola? Hã? Chuta. Na sua sala de aula? 35? Multiplica por 4. 140. Certo? Que cada aluno na sala dele representa pelo menos 4 pessoas. Então, só na sala do Daniel, ele tem uma paróquia de 140 membros. Quantos anos você tem? Sabe com quantos anos Jesus assumiu os negócios do pai dele? Com 12. Com 12 anos, uma criança não vira... Com 12 anos, uma criança não vira uma adolescente. Com 12 anos, uma criança não vira um adolescente. Ele vira um adulto jovem. Não vou te expor aqui, você não precisa ficar constrangido, porque se for uma conversa de gente grande, você já tem idade. A partir do momento que um homem ejacula, ele é um homem, ele não é uma criança. Ele carrega uma semente e é responsável por ela. Ele já está apto a assumir os negócios do pai.
Então, se a sua escola tiver mais 5 salas igual à sua, então nós estamos falando de mais ou menos 700 pessoas. Mas eu acho que tem mais de 5 salas. Então, sua escola deve ter mais do que 700 membros naquela paróquia. Alguma vez você sentou aqui para compartilhar com esses irmãos pastores suas dificuldades ministeriais? Alguma vez alguém aqui se ofereceu para te acompanhar lá no seu ministério, para entender quais são as suas dores lá para poder te ajudar a pastorear melhor aquele povo? E, às vezes, você ainda vai receber convite para se ocupar em alguma atividade da igreja, que vai tirar tempo lá da sua paróquia, para poder oferecer um culto bom para quem não precisa. Então, nós não só não estamos ajudando o Daniel na paróquia dele, como ainda estamos atrapalhando ele, trazendo para ele uma demanda que não é dele. Sim ou não? Com quem que ele vai compartilhar as dores pastorais dele? Alguma vez você já chegou na sala de aula como filho de Deus, como cristão que você é, um homem que ama Jesus, que serve a Jesus? Alguma vez você já chegou na sua sala de aula e se sentiu assim, totalmente impotente para enfrentar o tamanho de problema que tem lá dentro daquela sala de aula? Você já se sentiu assim? Então fica de pé e fala para todo mundo que você já se sentiu sozinho naquela sala de aula sem saber como é que você vai enfrentar isso. Pode falar. Você precisa de ajuda? Então pede ajuda para os seus colegas pastores. Você tem problemas lá? Tem membro lá da sua congregação que tem problema na família, casal divorciado, pai que bate em mãe? Alguém já compartilhou algum tipo de problema desse com você? Já? Então sua paróquia é punk. Quem é o pastor daquela congregação lá? Nós não gastamos 5 minutos para aumentar a sua congregação em 700 membros por baixo. Quem aqui está precisando aumentar a igreja? Em 10 minutos a gente triplica a sua congregação. Quem aqui está precisando de uma igreja maior? Nós te arrumamos ela em 10 minutos. Na verdade, a nossa congregação está mal pastoreada. Porque nós estamos ocupando os nossos pastores para prestar serviço para gente mal resolvida. Para crente que não quer amadurecer. E não quer amadurecer por nossa conta, porque a gente se prestou a esse serviço. Está aí, acabamos de plantar uma congregação, nós falamos onde plantar congregações novas, acabamos de plantar uma congregação aqui, que já começa com 700 membros e já tem pastor. Bem-vindo, Daniel, à reunião dos pastores. Amém? Eu não estou brincando. Quem que é o pai de Daniel? Amém? Em nome de Jesus, amados, a gente tem que chorar essa realidade. Nós estamos ficando insensíveis. Nossos filhos são profetas. E nós estamos matando os profetas. O nosso rito religioso está matando os nossos profetas. Qual que era a grande crueldade de Jerusalém? Matava os profetas. Quem é profeta aqui entre nós? O Daniel é profeta, ele é um filho nosso, se pariu um profeta. Deus mandou um profeta para sua casa. Então ajuda o profeta a assumir o ministério dele o mais rápido possível. Não espere ele ter a competência para isso, porque senão ele vai achar que é o melhor empregado, ele está pertinho de ser um Lúcifer. Amém, irmãos?
Então, isso tem que nos desafiar. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, o que o espírito de adoção e essa transformação do entendimento pode fazer. Nós temos um casal lá, porque isso tem que virar uma cultura. Amém? Nós não estamos falando aqui de uma metodologia, não estamos falando aqui de uma estratégia, é uma cultura. A partir do momento que isso vai se transformando numa cultura, pronto, então você já vai nascer o quê? Essa menina aí já é o quê? Profeta, ela tem que ser. Então não a corrompa, porque maldito é aquele que confundiu uma criança dessa. É melhor amarrar uma pedra no nosso pescoço. Nós não podemos continuar confundindo nossos filhos, fazendo eles pensar que eles são nossos para Deus salvá-los. Eles são de Deus para a gente cuidar deles. São eles que vão nos salvar. São eles que vão nos levar para lugares que a gente não quer ir. E parar de fazer e vestir o que a gente gosta. Amém? Igual Pedro, você vestiu o que queria, fazia o que queria, mas quando vier um mais novo que você, vai pegar você pela sua mão, então o Daniel vai pegar a gente pela nossa mão e vai nos levar a um lugar que a gente não iria se não fosse ele. Amém? Nós temos um casal na igreja, Marlos e Juliana. Um casal de Deus, uma história forte. Em termos daquilo que são os padrões estéticos da sociedade, um casal feito a pincel. Tudo. Dinheiro, padrão de vida, recurso, formação, qualificação, tudo que você pensar que esse mundo pode oferecer, esse casal tinha. Casaram. A Juliana ficou grávida do primeiro filho. Uma anomalia quase incompatível com a vida. Ela foi orientada a abortar. E aí, o Marlos e a Juliana se depararam com o fato de que eles iam parir um filho anão. E aí a gente foi, como congregação, a gente foi apresentado para essa realidade. Lembra quando João mandou saber se Jesus era Jesus mesmo? Qual foi a resposta que Jesus deu? Fala para João que os cegos vêm, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e aos pobres é revelado o reino de Deus. Então, o que caracteriza o ministério da igreja? A gente tem a tendência de achar que Jesus sarava pessoas. Deus não tem compromisso de sarar, Deus tem compromisso de curar. Nem todo sarado está curado. Paulo tinha um problema que Deus não sarou para ele poder ser curado. Amém? Então, às vezes, você pode ser curado não sendo sarado. E você pode ser sarado e não ser curado. Só para você entender isso, vou fazer uma pergunta, você responde rápido, você vai entender o que eu estou falando. Quantos leprosos foram até Jesus? 10. Quantos foram curados? 1. Porque se você falar que foram 10, você pertence a um dos 9. Porque 9 foram sarados, só 1 foi curado. Então, nem todo sarado é curado. Então, o que representa a cura? É importante a gente entender que quando essas enfermidades são listadas, Jesus veio num tempo que essas enfermidades óbvias, a maior gravidade dessas enfermidades não era a enfermidade em si, era a segregação social. Então, um cego não podia ir e vir, um paralítico não podia ir e vir, um leproso ele era apartado até da família. Um leproso não podia conviver nem com a mulher, nem com os filhos, nem poder trabalhar. Então, a grande dificuldade de todas essas enfermidades, a cegueira, a paralisia, a surdez, a lepra, era a segregação, a exclusão social. Tanto que, para um paralítico ser curado, eles tiveram que abrir um telhado. Jesus chegou num lugar onde
onde tinha remédio para todos, e tinha um paralítico lá que não era sarado, porque ele era segregado e ninguém ajudava ele nisso. Então a grande cura é a comunhão social, não é nem a inclusão. Quando a gente fala que nós vamos fazer inclusão social, isso já é tão cruel quanto a exclusão, porque pressupõe uma segregação. Então a igreja não trabalha a inclusão social. A igreja é responsável pela comunhão social. Porque o que revela o reino é a comunhão, é a partilha do pão com todos. Tanto que quando Davi assumiu o reinado, ele mandou buscar quem? Mefibosete. Então hoje a igreja, presta atenção na história de Mefibosete, bem rápido para entender o que nós estamos compartilhando até aqui. Quem é Mefibosete? Mefibosete é o príncipe por direito. Então quem era o herdeiro de Saul é Mefibosete. E por que o Mefibosete sofreu um dano irreversível que o segregou? Porque uma empregada tentou salvá-lo. Então, nosso esforço de servo, tentando salvar as pessoas, na plenitude da nossa sinceridade, nosso esforço sincero de salvação, está danificando as pessoas irreversivelmente. Então tem gente que não congrega conosco, não é porque ele não quer só, não, é porque ele não dá conta. E ele foi danificado pelos nossos esforços servis de salvação. Por mais sincero que fosse. Vai ter gente que vamos ter que carregar para devolver ele para a mesa. Amém, irmãos? Só convidar não adianta. Amém? Então, vamos voltar a esse entendimento aí. Então, essas enfermidades segregavam, a pessoa era apartada. Então, Jesus estava devolvendo essas pessoas à comunhão social. Só que hoje essas não são as enfermidades. Hoje a ciência já devolve um cego para a relação, devolve um paralítico para a relação. Então nós temos que perceber quais são agora as enfermidades que segregam, quais são as pobrezas que dessignificam a pessoa. Porque as pobrezas não vão acabar. Haja o que houver, nós não vamos resolver a pobreza. Porque quem garante a pobreza é Deus. Quem garante a fome é Deus. E por que Deus garante a fome? Porque Ele fez a comida antes. Então Deus não é alguém que vai providenciar a comida depois que identificou a fome. Deus é alguém que providenciou a comida antes de permitir a fome. Porque a fome não é para comida, é para o encontro. Glória a Deus, amado, porque se não fosse a fome, não encontrava. Amém? Então a pobreza é para permitir o fluxo. Porque sem o gradiente não tem fluxo. Não tem fluxo sem diferença de altura, não tem fluxo sem diferença de pluralidade, não tem fluxo sem diferença de pressão e não tem fluxo sem diferença de temperatura. Então Deus não é um Deus equalitário. Deus não produz a igualdade, porque havendo igualdade não haverá fluxo. Então Deus é aquele que permite a pobreza e a riqueza para que haja fluxo. Porque havendo pobreza e riqueza haverá um encontro. Então a pobreza é a possibilidade do encontro da riqueza. Então, o nosso trabalho não é resolver o pobre, é converter o rico. O grande desafio da igreja não é resolver a pobreza, é converter a riqueza no seu significado. Então, a igreja não pode pedir donativo, ela tem que responsabilizar a riqueza. Porque o donativo é filantropia como forma de isenção da responsabilidade. Então, a igreja não é filantrópica, ela é comunitária. Então, na igreja, a riqueza está convertida à pobreza. De modo que isso aqui é um encontro de riquezas e pobrezas, onde cada um traz a sua riqueza, traz a sua pobreza, e nós compartilhamos no encontro. Amém, amados?
Então, como Deus já providenciou a riqueza, Ele permite a pobreza para que agora já haja fluxo. Qual é o maior milagre, então, que uma igreja pode ver? Qual é o maior impossível dos homens? É ver um cego vendo? Um mudo falando? Um paralítico andando? Qual é o maior milagre que a igreja pode ver operada pelo Espírito Santo na sociedade? É um rico se converter do direito da sua riqueza e fazer justiça. Então, o nosso problema no mundo não é pobreza, é miséria. E só há miséria porque a riqueza não está convertida ao seu propósito. Porque nós não estamos formando pessoas que têm a responsabilidade da riqueza, mas têm o direito dela, e ele continua achando que o máximo que ele pode fazer é dar dízimo e oferta. Dízimo é a contribuição do legalista, oferta é a contribuição daquele que foi tocado. Na nossa congregação a gente não fala quase nada de dízimo e oferta. Porque dízimo e oferta não ensina responsabilidade. Dízimo ensina direito e oferta ensina privilégio. O que ensina responsabilidade é participação. Então, vou explicar a diferença bem rapidinho. Você pega um grupo de irmãos e leva numa pizzaria. Você conhecer o tipo de gente que você está trabalhando. Aí termina o jantar. Um pouco antes de terminar o jantar e chegar à conta, levanta o pentecostal, o cara da revelação. Ele sempre tem uma revelação, ele sempre está vendo uma coisa antes de todo mundo. Então, como ele sabe que a conta vai chegar, ele já levanta para ir embora. E fala, gente, vocês não reparam não, mas eu tenho outra coisa para fazer. E esse cara sempre faz questão de deixar todo mundo na sensação de que é incrédulo, porque só ele viu isso. Só ele tem uma coisa importante para fazer, o resto tem que ficar ali naquela bagaceira para pagar a conta. Aí ele despede todo mundo e vai ser o mais espiritual que ele pode. Aí sobra o dizimista. Quem que é o dizimista? O dizimista é aquele cara que sai de casa com moeda no bolso. Porque ele faz a conta e se der para todo mundo 23 e 30 centavos, o desgraçado tem os 30 centavos. Ele não só tem os R$3, ele tem 30 centavos. E, geralmente, o dizimista ele é legalista, ele não é dizimista. Porque, se ele fosse dizimista, ele incluía os 10% do garçom. Mas ele, geralmente, faz a conta sem os 10%. Que ele é só legalista. Aí fica o ofertante. O ofertante é aquele que tira um tanto de dinheiro lá e fala, gente, está aí minha contribuição, e vê o que dá para fazer aí, e fui embora. Quem que sobra? Sobra o irmão. O irmão não é nem dizimista, nem ofertante. O irmão chega para você e fala assim, e aí, irmão, quanto que é a conta aí? Amém, irmãos? O irmão é aquele que quer assumir com você a conta. Glória a Deus. Ele fica lá para assumir o quê? A responsabilidade. Então, isso é comunhão social. Isso é partir o pão. Então, hoje, nós temos outras enfermidades de segregação. Então, nós temos de identificar hoje quais são as enfermidades a serem curadas. Porque, às vezes, nós ainda estamos esperando o milagre de enfermidades que não segregam mais, só na expectativa do poder. Sendo que a gente tinha que assumir outras enfermidades na perspectiva de revelar a glória. Amém? Então, às vezes, nós estamos desenvolvendo ministérios que são resolutivos, mas não são redentivos. Então, a igreja não é para resolver o problema de quem está com problema. A igreja é para promover o encontro por ocasião do problema. Porque se não tiver o encontro, você resolveu o problema, mas não redimiu a cultura. Então a igreja tem que trazer uma cultura redentiva a partir da oportunidade do problema. Então o problema é para resolver aquilo que é o problema principal, que é significar a riqueza e significar a pobreza, para que haja fluxo, para que haja comunhão.
para que haja vento, para que haja rio. Só tem rio porque tem gradiente de altura. Só tem vento porque tem gradiente de altura e pressão. E temperatura. Amém? Glória a Deus. Então agora eu queria passar um vídeo para vocês, voltando para aquele casal. Então, quando foi nascer o Gabriel, foi um dilema, porque a família foi orientada a abortar. E aí a gente teve a seguinte conversa com esse casal. O Gabriel é um filho de vocês que não corresponde à expectativa que vocês tinham de filho, ou o Gabriel é um filho de Deus enviado a vocês para que vocês, ao adotarem o Gabriel, adotem o povo que ele representa. Então, por isso que quando a gente pare um filho da carne, você pare um parente. Mas quando você pare um filho no espírito, você encontrou um povo. Então, você está recebendo em casa o profeta daquele povo. Então, quando você recebe um problema em casa, e todo filho, por mais perfeito que você acha que ele seja, todo filho, se ele é filho de Deus, ele vai te trazer um problema. Então, todo filho representa para nós a pobreza que significa a nossa riqueza. Amém, amados? Tanto que Jesus, sendo gerado pelo Espírito, trouxe para a casa de José um baita de um problema. Porque agora o José teve que mudar de cidade, não é porque teve uma promoção de emprego. Agora, por que hoje nós temos filhos problemáticos? Porque nós não estamos assumindo a profecia do problema. Então, se você não adota seu filho como sendo filho de Deus para representar o povo daquele problema, daquela pobreza, então eu faço tudo isso, eu curo, e anuncio boa nova aos pobres. Quando Jesus está falando dos pobres no fim, ele está significando todas as enfermidades que virão no lugar daquelas. Então nós temos que entender qual a pobreza de cada época. E qual é a pobreza que bateu na nossa porta? E qual a pobreza que o filho que nasceu entre nós representa? Porque ele é a boa nova dos pobres. Então você vai receber um povo. Você vai aprender a língua dele, vai entender as demandas dele e você vai acolher. Amém? E foi assim que o Gabriel foi recebido. O Gabriel apresentou para nós os anões, que a gente ignorava. Eu sempre gostei de contar história engraçada. Eu gostava de contar piada. Eu contei muita piada de negro, até ter uma filha negra. Depois eu não vi mais graça nas piadas. Eu contei muita piada de anão, até ter um filho anão. E aí as piadas de anão perderam a graça. Agora eu conto história de anão, mas não conto piada. Porque agora nós temos um anão na família. Existe uma piada muito triste. Ninguém nunca viu cabeça de bacalhau, testa de freira e enterro de anão. Agora, eu já vi enterro de anão. Porque agora nós temos anões na família. Então, muita gente nunca viu um enterro de anão porque nunca teve um irmão anão. E foi muito interessante receber o Gabriel na família, porque se entra um paralítico, você tem a tendência de orar para ele andar. Se tem um cego, você tem a tendência de orar para ele andar, porque a gente não tem a ideia da relação. A gente tem a ideia de resolver o problema. E aí, todo mundo ficou envergonhado na congregação, porque quem vai orar para o Gabriel crescer? Ele tem uma limitação? Ele tem uma pobreza? Tem. Mas é um defeito? Vai lá e põe a mão na cabeça do anão para ele crescer. Sem passar pelo constrangimento. É tão forte isso, que a família do Gabriel teve recurso para fazer uma operação nele, para corrigir algumas comorbidades. Porque todo anão, além de anão, carrega algumas comorbidades. Ósseas e tudo. E a família dele tinha recurso, guardou dinheiro, para operar o Gabriel, para corrigir o arqueamento das pernas, do braço.
Então, nessas operações, o Gabriel cresceu 20 centímetros. Você consegue imaginar onde o Gabriel enfrentou o maior dos preconceitos por ter sido submetido a uma operação onde ele podia crescer? Com os anões. Porque alguns anões deixaram de se relacionar com ele porque acharam que ele estava querendo crescer porque ele tinha vergonha de ser anão. Para a gente entender a gravidade da relação que a gente tem e o que é adotar. A partir do Gabriel, essa família, nessa cultura de pastoreio, amém? Formou uma organização chamada Somos Todos Gigantes. Então, toda vez que a gente recebe lá um problema, isso se transforma num movimento. Então, recebemos um filho autista. Existe um movimento hoje lá de atendimento às famílias dos autistas. Recebemos o Gabriel, ele passou a ser agora o representante, o nosso representante na família dos anões. Então, hoje, o Instituto Somos Todos Gigantes atende centenas de famílias que têm problema de nanismo. O Gabriel tem apenas 15 anos, mas é um homem e um pastor. Ele é um dos pastores da nossa congregação. E agora vocês vão ouvir o testemunho do Gabriel, que aconteceu ontem. Então, ontem a gente teve uma reunião lá e a gente tem tido uma prática de ensino colegiado. E o Gabriel ontem estava junto com outros 2 pastores da congregação, ensinando a congregação. E eu queria muito que vocês ouvissem o testemunho dele, porque ele é bem a propósito daquilo que a gente está compartilhando e vai ajudar você com a sua congregação. Amém? Porque ele é quase da sua idade. O Gabriel hoje já discursou no Congresso Nacional, no Senado, já foi recebido pela ministra lá, quando ela era ministra ainda. E, através do trabalho feito por essa família, foi publicada no Brasil a primeira cartilha de tratativa do nanismo nas escolas públicas no Brasil. Você tem ideia do nível de segregação, amado? Quantos aqui já frequentaram banheiro de rodoviária e de posto de estrada? Quantos sanitários você já encontrou próprios para anão? Não tem. Na nossa congregação, até hoje, não tem um sanitário para anão. Você vê? O tanto que a gente é lento. Amém? Então, tira aqui a mesinha. Esse é o pai do Gabriel. É o Marlos. Hã? Eles fazem encontros anuais com as famílias ligadas. Existem mais de 200 tipos de nanismo. Nanismo não é hereditário e nem congênito. Qualquer casal pode ter um filho anão. Amém, irmãos? Isso serve como um alerta e serve como um estímulo. Eu estou repetindo, qualquer casal aqui pode, por adoção, também ter um filho anão. Glória a Deus. Aleluia. Como existe a possibilidade de você parir um filho anão, como aconteceu com eles. São mais de 400 mil anões no Brasil. Eles fazem encontros anuais. O último encontro deles foi no Parque Beto Carreiro. Então, depois você pode entrar lá no Instagram, lá Somos Todos Gigantes, você vai ver o testemunho de famílias e tal. E eles passaram lá 3 dias, ou 3 dias lá no Beto Carreiro com famílias só com desafio na área de nanismo. Eu queria que vocês ouvissem o Gabriel. Vocês vão ver uma breve introdução do pai dele. E aí o Gabriel está lá ministrando na congregação ontem, compartilhando o testemunho dele. E aí vocês vão ver o que uma cultura pode produzir de transformação do entendimento. Tira a mesinha aqui, por favor. Ele não tem a ver com as paisagens que a gente vai ver ao longo do caminho, nem com a qualidade do asfalto que a gente pega, nem com o clima, se vai estar bom ou ruim. Ele tem a ver com as pessoas que a gente encontra no caminho.
A nossa trajetória vai estar sempre baseada na perspectiva de Deus pelas pessoas que Ele quer que a gente encontre e afete. Então, a pergunta que fica para nós hoje aqui é: qual é o caminho que você está tomando na sua vida? Como é que você está tomando essa decisão? Quais são as pessoas que você está considerando para tomar essa decisão? Se nós tivéssemos na pele de Paulo, nós iríamos para Corinto? Nós iríamos encontrar e afetar aquelas pessoas tão complicadas, cada uma com um problema diferente, cada uma com uma diferença entre si? Nos nossos dias, se Paulo estivesse aqui, será que ele cuidaria do Brasil? Será que ele viria para o Brasil? Será que ele se relacionaria com o povo brasileiro hoje? Com essa confusão que nós nos metemos, com esse tanto de língua que a gente está falando aqui dentro desse país. Cada um fala uma língua, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um briga pelos seus próprios interesses. Será que nós seríamos o tipo de comunidade que atrairia um homem como Paulo? E se, eu acredito que atrairia, porque se ele for para Corinto, ele viria para cá fácil, para resolver isso aqui. Onde é que nós vamos ficar nesse lugar? Nós vamos ser aqueles que queremos que os nossos caminhos sejam caminhos com estradas alemãs, clima, céu de brigadeiro, para que não caia nenhuma tempestade na nossa trajetória, um caminho em que eu vou para o lugar em que eu quero ir, decido ir, porque eu também não quero encontrar ninguém, nem no caminho, nem quando eu chegar lá, porque eu também não quero me envolver com ninguém, principalmente se essas pessoas pensarem diferente de mim, forem diferentes de mim, me derem trabalho. Será que esse critério de decidir as coisas, de se envolver com as coisas de Deus e dos projetos humanos, vai me levar para o lugar que Deus tem para mim e para você? Eu não sei qual é o projeto que Deus colocou na sua vida, não sei se é uma empresa, se é trabalho, se é relacionamento, se são amizades, se é uma viagem, se é uma mudança, se é participar dessa comunidade de fé, se é participar de outra, se é ter um pequeno grupo em casa ou não, se é se casar, se é prestar um vestibular. Mas como é que a gente decide o caminho a seguir? A gente vai ficar usando o Waze, ou nós vamos confiar na revelação trazida por uma relação, na vivência compartilhada, nos desafios que a gente enfrentar e não ter medo disso, não ter ansiedade com relação a isso, sabendo que são caminhos propostos por Deus, e se são propostos por Deus, não tem como dar errado. Amém? E eu queria só com essa introdução passar a palavra aqui para o Gabriel, porque o Gabriel tem sido esse homem, apesar de estar fazendo 16 anos essa semana, que tem enfrentado essa trajetória e discernido esses caminhos, e acho que ele gostaria de compartilhar um pouco desse testemunho conosco, né, Biel? Bom dia. Bom, para começar, puxando um pouquinho do que meu pai falou, por que vocês estão aqui hoje? Pode responder. Então, muita gente vai responder que eu quero... não, porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero louvar a Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero me aproximar de Deus. Mas você pode fazer isso em casa. O propósito da igreja, enquanto espaço, não é você se aproximar de Deus, é você se aproximar do seu irmão. Então, se você vem aqui só para ouvir, só para que isso transforme o seu coração, só o seu coração, e que você saia, e aí depois volte no outro domingo, mesma coisa, e siga esse ciclo, alguma coisa está errada. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que o almoço é só para comer. A gente acha que andar de Uber é só para chegar onde a gente quer. A gente acha que a igreja é só para a gente adorar, é só para a gente ouvir uma palavra, é só para a gente cantar junto, louvar junto. Mas não é. Deus coloca em todos os momentos encontros na nossa vida. Encontros. A palavra é essa. Só que a gente não valoriza. A gente chega em alguém, chega no irmão
e perguntar, bom dia, tudo bom? A gente não quer saber se está tudo bom, a gente só quer cumprimentar mesmo, porque é o normal, é natural. Isso fica claro na resposta, porque sempre está tudo bem com o outro. Sempre que você pergunta tudo bem, a pessoa vai responder tudo, e você? Então, todo mundo está bem? Se for assim, seria ótimo. Mas não é assim. O problema é que a gente não valoriza a relação. Depois vocês Meu podem propósito ouvir não é- tudo lá, porque vai estendendo aí. Mas eu creio que é bem pertinente ao que nós estamos compartilhando aqui. Ele vai fazer 16 anos. E está externando de maneira livre os seus desafios como pessoa. E trazendo uma reflexão que não é do mundo do nanismo. É do nosso mundo. E ele está dizendo o povo que ele representa. Né? Então, você está adotando um povo. Eu queria concluir e aproveitar aqui, para às vezes alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, mas colocar aqui esse desafio, para a gente ter mais sensibilidade do que são as enfermidades e as carências, as necessidades que hoje ainda representam segregação. Né? Para que a gente não esteja querendo ajudar e resolver isso na forma de resolver o problema. Então, nós não podemos querer resolver o problema fazendo uma transferência de recursos, mas fazendo uma transmissão de virtude. Se você não estabelece a relação, você não resolveu a relação, você piorou o problema. Então, se a gente simplesmente levar o recurso para o pobre, nós pioramos a segregação. Se distribuir cadeira de roda para os paralíticos, nós pioramos o problema. Porque ele não faz parte da comunhão. E aí é mais cruel ainda. Você quer ver uma crueldade que a gente está cometendo e a gente teve que abrir os olhos para isso? É dar curso profissionalizante em comunidade carente. Isso está dessignificando o trabalho. É dar aula de dança e música para a comunidade carente. Porque aquela criança vai começar a pensar que ele só vai ser aceito se ele manusear bem o computador. Ou que ele vai ser aceito porque agora ele dança igual um cachorro de circo. Aí eu estou produzindo entretenimento para a riqueza, justificando o gasto dela e dessignificando a arte lá. Então, nós temos que conversar com a comunidade e saber o que realmente vai significá-los. Em vez de levar aquilo que faz sentido para nós e que às vezes não faz sentido para ele. Quem diz que é de uma aula de computação que ele está precisando? Por quê? Porque ele precisa arrumar um emprego? Amém? Pode ter a escola de arte? Pode. Pode ter a escola de dança? Pode ter o curso de computação? Pode. Mas isso tem que ser conversado com a comunidade. Para ter respeito relacional. Senão não é comunhão. É um esforço classista de inclusão. Nós estamos dizendo para ele qual é a única forma dele ser aceito. Glória a Deus, amados. Aí nós estamos formando um empregado por excelência, mas não estamos formando um filho por vocação.